Muy buenos días, espero que hayan descansado. Los tiempos cada vez nos comen más. Hay menos tiempo para el descanso, menos aún para el trabajo. Pero ha sido un congreso fascinante. Esta oportunidad de compartir realmente es una bendición. Quiero presentarles al obispo que nos va a presidir la sesión de esta mañana. Él es don Dimas. Él es arzobispo de Campo Grande, Brasil, y es presidente de la Comisión de Medios de la CNBB. Comecemos então essa nossa manhã de trabalho, nos colocando na presença do Senhor, que está no meio de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu convido a todos a rezarmos juntos a oração Jesus, verdadeiro comunicador. Jesús, Maestro, perfecto comunicador del Padre, tú eres en verdad la comunicación verdadera. Comunicando al Padre, te hiciste comunicación en el misterio de la encarnación. Viniste a nosotros para ser uno de nosotros, humanos. Viniste a nosotros para restablecer nuestra dignidad de hijos de Dios. Viniste a nosotros para decirnos cuál es la verdad. Viniste a nosotros para mostrarnos cuál es el camino. Viniste a nosotros para recrearnos para la eternidad. Tú eres tú mismo. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muy buenos días a todos y a todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jaime Coiro, soy director de Comunicaciones y Prensa en la Conferencia Episcopal de Chile. Estamos muy contentos de ser sede de este fecundo congreso. Junto con los delegados de las conferencias episcopales hermanas también nos han acompañado varios representantes de las diócesis de Chile, desde Copiapó por el norte hasta Valdivia por el sur, hermanas de congregaciones religiosas, personas de instituciones de nuestra Iglesia en Chile. Las estrategias comunicativas, la organización de ellas, los temas de reflexión en torno a la infoética son los que nos ocupan en esta mañana. Y me complace mucho presentar en una primera instancia a la hermana Joana Puntel, quien nos va a dictar su conferencia Organización y Estrategias Comunicativas ante la Sociedad Digital. La hermana Joana pertenece a la congregación de las hermanas Paulinas. Siempre es muy grato para nosotros saber que hay una congregación religiosa que está rezando siempre por los comunicadores. Por lo tanto, damos la bienvenida a todas las hermanas Paulinas que nos acompañan hoy. La hermana Joana, como ustedes saben, el carisma de esta congregación es anunciar la buena nueva de Jesucristo, perfecto comunicador, a todos en las comunicaciones. Licenciada en periodismo, con maestría en comunicación, doctorado en comunicación. La hermana Joana es orientadora pedagógica en el Servicio Pastoral de las Comunicaciones. Ha sido docente de distintas facultades de comunicación, miembro del equipo de reflexión sobre comunicación en la Conferencia Nacional de los Obispos en Brasil, autora de numerosos libros e investigaciones, investigadora, conferencista, ha dirigido varios seminarios sobre pastoral de comunicación. Hace 3 años la tuvimos en Chile en un ciclo de 3 seminarios para los radiodifusores católicos. Cultura mediática e iglesia es uno de los temas preferentes de sus publicaciones. Hermana Joana, bienvenida. Estamos muy contentos de contar con usted
en este Congreso. Muchas gracias. Les pido desculpas por estar com esta disfonia, não sei se se diz assim, mas penso que logro comunicar-me. Agradeço à comissão organizadora desse Congresso Real, me podem ouvir? Pelo convite de contribuir para aspectos de reflexão que certamente, na minha opinião, devem estar presentes quando se trata de comunicação e evangelização. Assim que falar de organização e estratégias comunicativas na igreja, diante da sociedade digital, que eu prefiro dizer em la sociedade digital, é entrar no desenvolver, no atuar, o binômio comunicação e evangelização. Entretanto, o fazer comunicação dentro e para fora de uma instituição, no nosso caso, evangelizar, deve estar plantado, enraizado em uma condução que se baseia em diretrizes advindas do magistério da Igreja, como um fio condutor que dá orientações, que mantém a unidade, que avança no diálogo entre fé e cultura. E isto significa direção das estratégias nos processos comunicativos. Naturalmente que a este ponto não vou me deter em considerar o que é digital, porque em todos esses dias temos tido oportunidade de passar por essas questões. E tem uma vantagem falar no último dia, porque já se supõe muitos conhecimentos a esse respeito. E a desvantagem é que se repetem algumas coisas. Porém, como os conceitos são tão novos, é sempre importante repeti-los. E o meu ponto de referência, então, é a partir das últimas mensagens do Papa Benedicto XVI, para o Dia Mundial das Comunicações, tecer algumas considerações que implicam na organização e nas estratégias comunicativas, que a Igreja precisa levar em conta na sociedade contemporânea. Assim que o meu enfoque se inicia com orientações fundamentais, as diretrizes do magistério para o nosso tempo. Quem somos? Que diretrizes nos conduzem? Depois, um segundo ponto, mudança de paradigma no processo da comunicação, que exige um câmbio de mentalidade, um pensar com uma nova lógica. E isto é indispensável levar em conta porque se trata de ir cambiando métodos pastorais. Um terceiro ponto, a necessidade de organizar-se ou reorganizar-nos nas nossas estratégias no mundo digital. Pois não estamos diante, como dizia, de um mundo digital. Como dizia Monsenhor Celli, estamos em um aquário, estamos dentro de uma sociedade digital. Então, o tema do 45, não sei dizer em inglês, 40 em espanhol, 45º Dia Mundial das Comunicações para este ano, revela o pensamento e o zelo do magistério da Igreja em seguir e enculturar-se na sociedade contemporânea, apontando reflexões seguras em tempos de incerteza que caracterizam o viver das pessoas no mundo atual. Trata-se de olhar, acolher, reconhecer, contemplar e orientar o ser humano
nessa atual conjuntura revolucionária e impactante do mundo da comunicação. E olhando em profundidade para esta mensagem, verdade, anúncio e autenticidade da vida na era digital, fica muito claro e relevante a articulação existente com os dois últimos temas oferecidos pelo Pontífice: novas tecnologias, novas relações, promover uma cultura de respeito, de diálogo e de amizade. Vemos os elementos humanos, Papa parte dos elementos humanos, depois o sacerdote e a pastoral no mundo digital, os novos mídias ao serviço da palavra, a articulação que parte de uma constatação em que se move a sociedade hoje, como já adquirimos esta expressão, o continente digital. Nesse continente vivem pessoas que são convidadas a estar nesse mundo, especialmente os jovens, como tanto se falou nesses dias. Então, além de conhecer, reconhecer como a Revolução Industrial produziu uma mudança profunda na sociedade, essa atual mensagem do Papa enfatiza que hoje a profunda transformação operada no campo das comunicações guia o fluxo de grandes mudanças culturais e sociais. Portanto, é por isso que chamamos de grande revolução. Parte do grande destaque da mensagem, que requer reflexão, é o reconhecimento da Igreja pelas transformações sociais e culturais provocadas pelas novas tecnologias, que introduzem não somente um modo novo de comunicar, mas nos fazem olhar a mudança da própria comunicação em si mesma. Isso tem uma revelação profunda, é um salto de qualidade do magistério, demonstrando compreender que uma nova teoria da comunicação está nascendo. É a modificação da comunicação em si mesma, que nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais adiante. Então, as mídias comunicacionais, elas não se restringem aos aparatos técnicos. Dizemos isso muitas vezes, mas nossa prática ainda persiste nisto. Técnicos usados para transmitir informações de um indivíduo ao outro, enquanto a relação entre eles permanece inalterada. Ao contrário, usando as mídias comunicacionais, novas formas de agir e interagir são criadas. E o que são essas formas de agir e interagir? Como veremos a seguir. Daí a decorrência de que não se trata somente de novidades das tecnologias, mas, como afirma o Papa, está nascendo uma nova maneira de aprender e pensar. Esta é a nova lógica. É como se estivéssemos vivendo uma nova civilização. Aprender e pensar, ousamos dizer, necessitam absorver uma modalidade nova nos sistemas de educação, por exemplo, de elaboração do pensamento. E a consequência pode ser óbvia como entendimento, mas como prática requer a mudança de métodos de ensino, de informar, de comunicar, de evangelizar. Muitos deles foram colocados aqui. E nós, se prestamos atenção, os maestros, as maestras, especialmente de ensino médio e fundamental, estão em crise, porque estão seguindo métodos que dispõem, que são métodos tradicionais, e todos os adolescentes, a juventude ou ninhos que vêm já com outra mentalidade, começam a vir com seus tabletes, com tantas coisas, e agora, em termos mais avançados, também já se fala muito em touchscreen, né? Que simplesmente vai se tocar, e com o tempo, não sei quantos anos, também vão desaparecer os cadernos, estas coisas assim.
Não vou dizer que vai desaparecer o livro, não é isso que estou dizendo. Mas quero dizer, essas transformações, elas vão incidindo muito na nossa relacionalidade. Como já me disseram que o tempo é curto, tenho que saltar muitas coisas aqui. Pero, depois, vocês podem encontrar toda a conferência, como já nos disse Carlos, à disposição no pendrive. E então, o olhar positivo da igreja convida todos os cristãos a exercerem uma criatividade consciente e responsável na rede de relações que as possibilidades dessa era digital proporciona, porque, diz o Papa, ela se tornou parte integrante da vida humana. Não podemos fazer a menos. Não depende de nós. Então, enfatiza a mensagem que o envolvimento cada vez maior neste público areópago digital, dos chamados social network, leva a estabelecer novas formas de relação interpessoal. Inevitavelmente coloca a questão não só da justeza do próprio agir, mas também da autenticidade do próprio ser. Então, a presença nesses espaços virtuais pode ser o sinal de uma busca autêntica, pode ser, do encontro pessoal com o outro, se estiver atento para evitar os seus perigos, como refugiar-se numa espécie de mundo paralelo ou expor-se excessivamente ao mundo virtual. Na busca da partilha de amizades, confrontamos-nos com o desafio de ser autênticos, fiéis a si mesmos, porque sabemos o quanta mentira e também quantos perfis falsos se pode criar em el mundo virtual. Também, quando se descobriu a imprensa, tinha o perigo de usá-la para o mal. Então, todo este processo se repete agora com maior intensidade. A indicação do magistério chama a atenção para o compromisso por um testemunho de evangelho que, na era digital, exige que todos estejam particularmente atentos ao aspecto dessa mensagem que possam desafiar algumas das lógicas típicas da web. E o Papa nos convida a descobrir qual a maneira cristã de estar nas redes. Não sabemos muito bem, mas temos que ir pensando, descobrindo aos poucos. E então, devemos esforçar-nos mais em dá-la a conhecer a mensagem na sua integridade do que em torná-la aceitável. São palavras do Papa. E isso eu penso que, em outras palavras, quer dizer: o Evangelho se propõe, não se impõe. E por isso passam as linguagens, passam tantas formas que nossas pastorais muitas vezes precisam ser reorganizadas e repensadas. Um dos convites, então, expressos na mensagem do Papa é estar presentes, não simplesmente para satisfazer o desejo de estar presente, sino porque esta rede é parte integrante da vida humana. Vou saltar um pouco aqui. Bueno, o número 2, cambio de paradigmas em el processo de comunicação. Aqui há uma exigência, tem uma exigência muito forte para um câmbio de mentalidade. E isto aqui toca muito com as teorias da comunicação, as últimas que estamos estudando, que estamos tentando aprofundar. E conseguem me ouvir assim também? Sim? Assim? Bueno, graças. Bem, aqui esta exigência de câmbio de mentalidade, que por outras experiências sabemos o quanto é difícil mudar a mentalidade.
A juventude, os adolescentes, os nativos digitais já vêm dentro desta situação, deste mundo, deste aquário. Para nós temos que aprender a nadar. Como é que vamos fazer dentro deste aquário, não? Então, nós percebemos aqui que existe um novo sujeito com novas relações. Considerando o quadro evolutivo dessa trajetória da comunicação e a provocação que a cultura mediática cria e recria na sociedade hoje, damos-nos conta de que algo nunca vivido anteriormente está se passando, forjando um novo sujeito na sociedade. Tem um autor inglês, Anthony Giddens, que diz assim que o ser humano está passando por uma metamorfose. É forte dizer isso. Mas, sociologicamente, é importante aprofundar isto. Não vou fazer a hora, não. Mas modificam-se rápida e profundamente a sua forma, né, de se relacionar. Então, o eixo fundamental reside no fato de compreender o que significa encontrar-se diante dessa verdadeira revolução tecnológica, que exige ir além dos instrumentos e tomar consciência das mudanças fundamentais. Veja, não estou dizendo que não se use instrumentos, mas não basta usá-los. Hoje, mídia não significa mais simplesmente meios, mas é um sistema complexo que envolve a pessoa, envolve as produções, envolve os meios técnicos, envolve as organizações de mídia, envolve os seus departamentos de publicidade, de marketing, etc. Então, a questão não se coloca, portanto, entre o aceitar e o rejeitar. Eu não quero. Está aí. Temos que entrar. Nós não nos pertencemos mais, pertencemos ao reino de Deus. E não fazer atenção a isso significa que é o reino de Deus que vai perder. É o reino de Deus que fica para trás, que não dialoga com este sujeito que está vivendo novas relações. Então, a questão de fundo já não é apenas reconhecer que os meios de comunicação passaram em pouco tempo de emergentes da vida social para uma centralidade na maneira de estruturar e explicar essa vida social. É isso que chamamos de cultura midiática, não? Então, a questão de fundo ultrapassa o reconhecer e reside na sua significação, ou seja, no seu lugar social. Trata-se, então, de uma teoria interacional. Esta é um novo paradigma da mídia, pois as mídias comunicacionais, como disse anteriormente, não se restringem aos aparatos técnicos usados para transmitir informações de um indivíduo ao outro. Ao contrário, usando as mídias comunicacionais, novas formas de agir e interagir são criadas. Então, agora sim, o que são estas formas de agir e interagir? E para entender os caminhos pelos quais avançam as mídias comunicacionais, um escritor, um pesquisador, John Thompson, mostra no seu livro A Mídia e a Modernidade, numa perspectiva que pode ser entendida como uma teoria interacional da mídia. Então, o autor analisa os meios de comunicação na sua relação com as formas de interação que elas tornam possíveis e das quais elas são parte. Para compreendermos melhor como se dá esse processo de mediatização, é preciso entender as várias formas de comunicação. E vemos assim um cenário em que se destacam 3 grandes modelos de comunicação.
Existem pesquisadores que dizem, não, são 5, mas quando se examina profundamente, se percebe que muitos ditos modelos são derivações desses grandes 3 modelos que vou explicar um pouco. Seria a comunicação dialógica presencial, a comunicação de massa e a comunicação dialógica não presencial. Gostaria que fizessem atenção na palavra dialógico. Como aparece, desaparece, depois aparece novamente. E também aqui uma coisa importante a ser colocada, que é preciso considerar que o surgimento de um novo modelo de comunicacional não representa o desaparecimento do anterior. Ao contrário, ele representa a ampliação de formas comunicacionais e novas combinações na sociedade. Por exemplo, sempre que temos um novo meio, se diz que o livro vai desaparecer. Não, não vai desaparecer, mas ele vai se transformar. E já temos o e-book, temos outras coisas. Então, essa necessidade de prestar também atenção de como isso se dá. Bem, o primeiro grande modelo, e não temos muito a dizer porque ele é o básico, é a comunicação dialógica presencial. Esse modelo da comunicação é o que chamamos de interação face a face, e que percorre largos tempos históricos para chegar até aqui. Também outra coisa importante para perceber é que quando passamos para um outro modelo, não abandonamos o anterior, trazemos conosco, só que se modifica. Então, a absorção de um novo modelo significa trazer os outros, mas aceitar e entrar na modificação do seguinte. Essa interação face a face, ela é dialógica e é presencial. Também se pode dizer oralidade, etc. A questão aqui é que não tem a intervenção da técnica em termos simbólicos como conhecemos. Talvez o traço mais importante desse modelo comunicacional é a forma de troca, de compartilhamento que o próprio modelo proporciona. Mas nós temos um outro grande modelo, que aí tem toda uma contextualização histórica, que não é o caso de eu desenvolver aqui, também por causa do tempo. Mas, com o desenvolvimento da indústria, chegamos àquilo que se chama comunicação de massa. Entre comillas, a cultura começa a ser fabricada para nós. Então, não se trata mais do face a face. Aqui, quero chamar a atenção, então, sobre isso que eu digo, mudança de paradigmas, o processo da comunicação. Porque vamos ver, neste modelo, começando lá com Gutenberg, mas, sobretudo, mais adiante, que se desenvolve a imprensa, etc., entramos na cultura audiovisual. Estou mostrando aqui. Entramos na cultura audiovisual, mas queria chamar a atenção sobre essa questão, a unilinearidade. Então, temos o emissor e o receptor. Então, você diz, mas que esse é o paradigma de Lasswell, está bem, estamos fazendo sempre assim. Aqui sou o emissor, vocês são os receptores. Não, vocês já não são mais os receptores, são meus interlocutores. Por quê? Não é simplesmente usando a palavra que se comunica. Eu posso ver os gestos de vocês. Quem está prestando atenção, quem está sorrindo, quem está escrevendo, quem está comunicando algo para mim também. Então, desculpem, esta unilinearidade não é que é o problema, é que vai se modificar na cultura digital. Mas
praticamente todas as empresas, todas as organizações, estamos nisto. Também a igreja. Por quê? Porque é um modelo que vigora e vai vigorar ainda. Vai permanecer. Mas se produz a mensagem e se entrega. E se entrega. Nasce o consumerismo. Você vai à banca de revistas, não sei como se chama em espanhol, compra o periódico. Você participou do periódico? Não. Lo compra. Vais ao cine, compra a entrada, o bilhete. Você participou da produção do filme? Não, não participou. Vas a consumir. Unilinearidade. Então, nós outros estamos entrando cada vez mais em um outro paradigma, que é a comunicação, volta a palavra dialógica, não presencial. É isso que nós chamamos de cultura digital. A marca essencial desse novo modelo é a combinação da relação dialógica com a mediação técnica. Vocês podem dizer, sim, mas também na comunicação de massa tinha mediação técnica, mas não tinha o diálogo. Tinha o consumerismo. Podem dizer, não, tinha o feedback, lá nas teorias da comunicação a gente estuda. Mas aquele feedback era muito pequeno, não era tanto participação. E servia para as empresas melhorarem o seu produto e venderem um pouco mais. Então, vemos que aqui se modifica essa questão da unilinearidade para um processo de comunicação que na cultura digital começa a ser interativo. Esta é uma passagem muito difícil, especialmente para nós, para as instituições, modifica a organização, vai impulsionando a reorganizar as coisas. Como estamos vivendo? Sim, está bem, mas estamos também um pouco desafiados. Porém, a juventude e adolescentes que vêm, não vêm mais dentro deste tipo de comunicação. Mas está aqui. Tenho muita experiência de trabalhar com jovens, porque dou classes na universidade. Então, por exemplo, 2 anos hace, cheguei em uma classe e disse, com a fotocópia de 2 contenidos, e disse, por favor, quem é o representante de classe? Eu. Graças. Então, por favor, haga as cópias para os seus companheiros. Se puseram a rir. E eu disse, por que estão rindo? Por que riem? Hermana, não disseram, maestra, nós outros temos e-mail, temos o grupo formado. E-mail eu não sabia, grupos não. Então, para o maestro tinha que poner no escáner, é mais trabalho para mim, e responsabilidade também, porque copyright e todas estas coisas, não? Mas, para eles, é coisa de outro mundo se tu les entrega uma fotocópia. Então, estou falando de coisas, não é solamente de futuro, mas que já estão também acontecendo. Então, este câmbio aqui é muito importante. É aquilo que nós chamamos de interatividade. Tenho ainda? Sim. Então, aqui é nesse mundo digital onde se movem as pessoas, sobretudo nas redes sociais. E os jovens são os principais sujeitos. Bueno, en mi conferencia tiene también, cuando lo hago, los slides de estos 3 grandes modelos, que para mí es una revolución muy grande, porque en nuestros métodos pastorales tiene que cambiar esta cuestión aquí.
pouco por vez, tem que cambiar isto e se transformar em isto. Rede. Bueno, então não temos mais autoridade? Não temos a teoria interacional. Sim, vamos ter autoridade. Mas também o exercício da autoridade vai precisar se modificar. Também o exercício, especialmente para nós outros religiosos, também o exercício de obedecer. Desaparece a obediência? Não. Mas se modificará. Terá mais parte esta questão do diálogo, que há tempo já começamos, né, com os nossos superiores. Essa dialógica não presencial, que são esses cursos, não sei como chama aqui, cursos a longa distância. É essa interação dialógica que não é presencial. Uma vez havia uma pessoa a quem nós dissemos, mas nós não sabíamos disso. E esta pessoa que estava dirigindo uma reunião disse, bom, eu não podia convocar vocês todos para virem aqui. Nós outros nos olhamos porque estávamos falando de comunicação. E que fazem com o e-mail, com a rede? Não é mais necessário desculpem, né? Desculpar-se que não se pode entrar em contato porque não temos a presença. Não estou discutindo o valor da presença física. Estou discutindo que estamos entrando em um novo paradigma. Bueno, então, aqui, como pano de fundo, vocês podem ver como nascem novo vocabulário, Idade Média, sociedade mediatizada, cultura mediática, tecnocultura, são palavras que começam a estar presentes na nossa cotidianidade, porém, tem atrás de si um conceito muito forte de transformação. E aqui, então, surge uma nova visibilidade. Essa questão da visibilidade, precisamos fazer bastante atenção. Quando se fala de teoria interacional, não significa mais que visibilidade é só o que eu vejo. Então, por exemplo, queremos que os outros saibam que nós outros existimos. E vamos a poner em um site, somos católicos, Não estou dizendo que não se deve fazer isto, mas a nova visibilidade não é mais só isso. É deixar espaço para o outro interagir e perceber que nós, nesse aquário, somos testemunhas, somos coerentes, vivemos a radicalidade do Evangelho, isto que eles percebem e então começam a interagir. Esta é uma nova visibilidade que nas mídias sociais e que o Papa nos pede quando diz autenticidade nas redes sociais. Eu fico muito contente de perceber que o Pontifício Conselho, eles sabem disso já, das comunicações de Roma e também essas mensagens do Papa, tem uma atualidade teórica que se pode falar em qualquer universidade. Não está fora, está dentro. E quando se fala dessas coisas para os estudantes, eles se encontram nas teorias. E claro, eu sou irmã, hago com uma missão também. Então, quando falo das teorias, faço o gancho com a questão religiosa. Não sei se vocês têm esta experiência, mas eu estou percebendo que é um pouco de moda para os jovens, não os que vêm à igreja, dizer, eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Como se fosse algo muito bonito.
Então, ali eu digo, não, talvez você não pertence a nenhuma instituição religiosa, mas o religioso você não pode negar dentro de você por causa disso. Então, se percebe uma coisa que é uma rejeição que existe hoje por todas as instituições, inclusive pela Igreja Católica. Estou falando do mundo em geral, não dos que vêm à missa, dos que vêm à igreja. Está acontecendo isso. Talvez falta de testemunho, talvez a maneira com que temos que propor, ao invés de simplesmente impor, ou já temos o que ensinar. Temos o que ensinar? Temos. Porém, como se fazem nas redes isto? Escutar. Temos que aprender também muito a escutar. Então, uma nova esfera conversacional está surgindo. O que é mais antigo do que a conversa, el hablar? O que é mais antigo? Mas é uma nova esfera. Em los nuevos formatos comunicacionales pós-massivos, a conversação, consumo, produção, distribuição de informação pode levar a uma maior ação política, a uma ampliação da participação pública e, por que não, da evangelização? Por que não da evangelização? Nestes últimos dias em Brasil, se fazia, em várias capitais do Brasil, os jovens protestando contra a corrupção. Como se organizaram? Através das redes sociais. É uma potencialidade muito grande que temos que descobrir. Então, esses novos formatos devem ser tomados em conta para o exercício da pastoral. E aqui já se falou de nativos digitais, de imigrantes digitais, etc. Eles comunicam, intercambiam, criam, etc. Uma psicóloga americana fez uma encuesta, uma investigação muito profunda para perceber, e percebeu e concluiu que especialmente os jovens têm facilidade para criar todos esses Orkut, Facebook, etc. Não é pela necessidade profunda que o ser humano tem de se comunicar, de se relacionar, verdade. Mas também porque eles se tornam coprodutores, co-criadores. É a interação. Então, aqui entra uma questão muito importante, são eles que vão manejar com isto. Não simplesmente seguir aquele sítio que está lá e que diz que quer para fazer isso, fazer aquilo. Aliás, já se considera internet tradicional. Esta é a expressão. Não estou dizendo que não vale, nós valemos de ela. Mas neste mundo já se diz internet tradicional. E surge aqui uma coisa muito importante, que é a questão de que eu posso manejar. Não só para cambiar de sítio e talvez trazer os arquivos que me interessam, mas porque posso criar. E aí está a questão do interagir, que é muito importante. Bueno, tenho que prosseguir, né? Mais um momentito. Aqui me gostou muito isto, porque a família está vendo a pantalla grande, não? Este pequenito é um nativo digital. Então, mira, pode ser que ele também vai olhar o mesmo programa que sua família está olhando, mas lá, na sua computadora, sozinho. Por quê? Ele pode recuperar o capítulo da telenovela, de tantas outras coisas, lá, ele, sozinho lá. Não mais ali, consumindo, por exemplo, a televisão. E sabemos que agora, cada vez mais, começa a integração da televisão com a internet. Bueno, vamos lá. Então, a transformação é profunda, muito profunda.
aqui também uma coisa que não me dá pena que não se pode, pero estas pessoas acá, um se comunica com o outro, acrescenta um ponto e vai, o outro discorda, isso e aquilo. Pierre Levy diz que está nascendo também, então, uma inteligência coletiva, um novo significado. Para nós outros, porém, é uma questão muito profunda. Onde está a verdade? Eu não sei responder. Mas vês como este apelo, esta interrogação, mostra que os ninhos não vão mais aceitar, sim, a verdade é isto. Tem que ter outra maneira de apresentar e chegar à conclusão que existe uma verdade. É outra maneira de explicar. Entra aí a catequese, por exemplo, uma catequese onde tem uma catequista que há 15, 20 anos, glória a Deus, que está aí, fiel. Pero se não faz um curso de atualização, de comunicação, não só de catequese tradende, que tem todo o seu valor, não traz a cotidianidade dos adolescentes, dos jovens. Eu também dou muitas classes em institutos teológicos aqui. Me gostou muito quando dizia a formação. Então, a primeira coisa que um reitor de seminário me diz assim, vais ensinar a fazer o programa de rádio, esse e aquilo? Eu disse, não, só depois. Ah, sim? Porque temos que discutir estas coisas. Donde me gostou muito quando o Monsenhor Gutiérrez dizia a formação do homem, porque é isto que tu vas a colocar, estar dentro das redes, com a sua formação humana, cristã, coerente, de personalidade, e saberá fazer suas opções. Se não sabes tudo de isto, e não sabes fazer as opções. Bueno, você vê que estou entusiasmada com isso, não? Então temos a necessidade, depois de dizer tudo isto, de uma necessidade de organização. E tem aqui uma premissa que quero dizer necessária, que é viver em la rede. E tomo a liberdade de ler um pedaço aqui de Padre Spadaro, que colocou algumas coisas muito importantes para na conferência que o Pontifício e a CNBB de Brasil proporcionaram aos bispos em Brasil em julho passado. Para o teólogo, o CLAC nos brindou com esta entrevista. Para o teólogo e sacerdote jesuíta Antônio Spadaro, não se trata de usar a rede, senão, sobretudo, de viver em la rede. Em la atualidade, internet é parte de nossa vida cotidiana. Se hasta hace um tempo a rede estava vinculada à imagem de algo técnico que requeria conhecimentos sofisticados, hoje é um lugar para passar o rato, para estar em contato com amigos que vivem lejos, para ler notícias, comprar um livro, reservar um viagem, compartilhar interesses e ideias. Internet não é um mero instrumento de comunicação que se pode utilizar ou não, sino que é um entorno cultural que determina uma forma de pensar, estabelece novas maneiras de relacionar-se e, inclusive, genera uma nova forma de habitar o mundo e de organizá-lo. E tem outras coisas importantes, mas tenho que seguir. Então, em la cultura contemporânea, a Igreja está chamada a desarrollar uma pastoral de la comunicação que seja orgânica e integral. Somente assim terá resultado comum e coordenado que supõe uma sinergia integral para alcançar a sua finalidade de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus hoje,
É necessário que haja na igreja estratégias comuns de sustentabilidade da fé, dos valores. Para isso são necessárias estratégias para que se realize o seu objetivo. Então, a estratégia indiscutivelmente temos que ter. Porém, ela é complexa para a igreja. Temos a experiência. Como é difícil a comunhão. Se fala muito de comunhão, mas temos que ser realistas. É difícil. E não é porque é difícil, é impossível. Mas é um cambio também aqui e também aqui no coração. Dentre os muitos conceitos de estratégia, um dos mais utilizados é aquele que a define como conjunto de planos de alta administração de uma instituição para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização. Qualquer que seja a definição, destacam-se algumas palavras-chave que sempre a permeiam, entre elas mudanças, desempenho, posicionamento, missão, objetivos, resultados, integração, adequação organizacional, enfim. Atualmente é indiscutível que a estratégia, ter uma estratégia pressupõe a existência de um planeamento das ações a efetuar, de forma a atingir os objetivos delineados, respeitando a visão, a missão e os valores da instituição. Então, pode-se aferir que a estratégia é o caminho que a instituição deverá seguir. Consiste em tomar decisões que determinam a vida de uma organização. E a estratégia... Então, os objetivos representam os fins que a instituição está tentando alcançar, mientras que a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Dizem, isto já lo sabemos. Mas sabemos também que tem dióceses, por exemplo, que não têm plano pastoral. Então, se quedou acá. Portanto, em esta estratégia, eu queria sugerir que se formasse uma maneira de relacionar-nos para o desenvolvimento da evangelização, para estar nas novas mídias sociais, com um plano específico. Preparar profissionalmente, culturalmente e de conteúdos, se possível, teológicos ou espirituais, pode ser em nível de diocese, uma equipe itinerante que ajude a desenvolver o plano geral e que dê assistência na diocese. Senão, não teremos continuidade. E esse plano geral, gostaria de dizer que deveria obedecer diversas fases. Uma primeira fase, vou ser rápida aqui porque o tempo se esgotou. A primeira fase, envolver as pessoas para que, de alguma forma, todos tenham um conhecimento geral e haja um consenso para admitir o que é necessário passar por diversas fases. Com isso, eu quero dizer evitar rupturas. Não é somente o grupo específico que se ocupará disto, mas sensibilizar toda a comunidade. Depois, não é que todos vão usar, mas sensibilizar, porque então não haverá resistências. Outros levarão adelante, mas não há resistência, se forma um corpo. Bueno, a segunda fase seria a necessidade e instrução básica para as pessoas envolvidas nas diversas pastorais. Todas as pastorais devem não somente observar e sentir a necessidade de uma nova relacionalidade, mas, com a ajuda da equipe do plano específico, começar a elaborar novos métodos pastorais, curto, médio e longo prazo. A equipe específica deve ajudar a desenvolver os planos pastorais e fazê-los
circular. Uma terceira fase, treinar pessoas com especiais habilidades, dons, para que sejam os monitores nos mais diversos lugares, parte desta equipe itinerante, e sejam os assessores da linguagem digital, não simplesmente como se faz aqui, que também me atrapalhei, Jorge teve que me ajudar. Então, não é somente isto, é entender esta modificação que está acontecendo no mundo. Também receber, então, formação sobre evangelização, porque têm que lidar com os conteúdos também. Uma quarta fase, um acompanhamento assíduo, avaliação periódica, redirecionamento do que for preciso. Uma vez um professor de marketing disse, alguém perguntou, mas como? Precisa fazer avaliação também durante o ano? Não é somente ao fim? Disse, sim, porque não se avaliam mortos. Não se avaliam mortos. Se a coisa já morreu, não se avalia mais. Tem que ter avaliações periódicas durante o ano. A quinta e última fase de minha sugestão, incentivar as pessoas a estarem na rede com o seu testemunho de fé e de autenticidade. Então, formação para a cultura digital, para uma antropologia teológica, e tudo começa a entrar velozmente no mundo digital. Uma catequese, por exemplo, terá sua continuidade no futuro, com as gerações jovens nas redes sociais, mas, como eu dizia, tem que trazer a cotidianidade. Vou concluir com as palavras de Dom Luciano Mendes, que muitos dos senhores, monsenhores que estão aqui presentes lo conheceram. La evangelización es un acto de amor que los discípulos de Dios son llamados a ofrecer a sus hermanos para que encuentren en Cristo el sentido de la vida, puedan saciar la sed de Dios, estrechar los lazos de fraternidad. E o Papa João Paulo II termina a sua carta, o rápido desenvolvimento, dizendo: não tenham medo das novas tecnologias. Elas estão entre as coisas maravilhosas que Deus colocou à nossa disposição para descobrir, usar, hacer conhecer a verdade. Não tenham medo, tão sequer, de sua debilidade e de sua falta de adequação, porque ele disse: não tenhais medo da oposição do mundo. Jesus nos garantiu: eu venci o mundo. Muitas graças.